Quando a luta está travada, ventos fortes sobre mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Eu tirei o ajuste automático do som, eu acho que fica melhor assim. Tá muito alto, tá? Ah, acho que ficou bom a altura. Ele travou um pouquinho, mas não tá como de manhã não, que tava falhando. Mas tá bem melhor agora. Ficou travando ainda? Um pouco, mas não muito como de manhã. Sim, sim. Tá bom, beleza. Mas tá alto assim, que quer que eu baixe mais um pouquinho? Não, não, acho que tá bom. Tá bom, Tá bom. beleza. Boa tarde. Boa tarde. Me diz aí qual a melhor posição aqui dessa iluminação. Ah, eu acho que agora tá bom. Ficou bom. Não ficou muito em cima. Deixa eu... Acho que tá muito perto da câmera. Acho que antes tava melhor. Coloque a luz, pastor, para o seu rosto, assim, voltado para o seu rosto. Não para a câmera, para o seu rosto. Acho que foi demais, né? Ficou um pouco escuro. Deixa eu ver. Só um minuto. Agora sim. Ficou bom.
Vamos testar seu microfone aí. Pastor? Oi? Estou achando muito baixo o microfone. Só um minuto. Não sei se é porque eu estava escutando no celular antes. Estou vendo no computador agora, estou achando baixo. Oi? Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo bem? Mais ou menos, assim. Eu estou no computador, eu estou achando um pouco baixo, mas Oi? Está me ouvindo bem? era o mesmo microfone? Eu acho que o áudio não está vindo do microfone, não, pastor. Ele tá conectado mesmo ao microfone? Alô, está me ouvindo, Nicolas? Estou. Agora não tá tão. O volume não tá igual de manhã, não. Olhe se no Windows tem alguma opção de você aumentar e diminuir o volume. Irmãos Igor e Nicolas, estão me escutando bem? Está um pouco baixo. Estou. Agora não tá tão. O volume não tá igual. Está me escutando agora? Dá para escutar, mas não é. Faz um esforçozinho assim para entender. Para entender. Pastor? Pastor? Pode colocar de novo a tela e deixar no lado. O senhor está no microfone? Tá no computador, é? Do lado do microfone, onde tem mute, tem uma setinha para cima, você vai lá e coloca Audio Settings. Aí tem microfone, você pode aumentar o áudio do microfone. Aquela opção que tem automaticamente ajustar o volume, você pode desmarcar e aumenta o volume. Espera aí. Então, você coloca a tela na captura. Se o pessoal no YouTube está vendo a tela, não está vendo a minha câmera. Certo. Ok.
Quero testar o meu som agora. Como está aí? Ok, Nicolas. Ok, né? Tá certo. Ok. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o pastor Charles. Nossa igreja é a Igreja Batista Regular Central em Mossoró. Nós vamos dedicar esse tempo agora para adoração a Deus, com cânticos de louvores a Ele, e também ouviremos a pregação da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e juntos possamos oferecer a Deus esse culto em adoração a Ele. Vamos dirigir ao Senhor uma palavra de oração? Vou orar nesse momento. Senhor Deus, Pai que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais um dia do Senhor, o domingo em nossas vidas. Agradecemos por Tua presença com o Teu povo. Rogamos ao Senhor que continue fortalecendo a nossa fé em meio ao cenário de tantas dificuldades. Clamamos ao Senhor que possa abreviar os dias de disseminação desse vírus, que possamos voltar à normalidade dos nossos dias em nosso país. Também clamamos, ó Deus, pelos demais países que têm sofrido, combatendo esse vírus. Amado Senhor, receba este culto como oferta de adoração ao Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com um cântico. Esse cântico será dirigido pelos irmãos Igor e Larissa. Boa noite. Vamos cantar o hino número 14 do cantor cristão, o Deus de Abraão. Tá bom. Senhor, eterno e poderoso.
preparo, eu subirei, seu rosto irei eu ver, guiado em seu amor, eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Louvado seja esse Deus maravilhoso que tem cuidado do seu povo e nunca nos abandona. Louvado seja Deus. Convido você para uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Farei a leitura dos versos 10 ao 20. Filipenses 4, versos 10 ao 20. Assim diz a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra de gratidão que o apóstolo Paulo demonstrou aqui com essas palavras. Quero repetir o verso 11, que Paulo disse assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, contentamento é algo que nós aprendemos. E na mensagem de hoje, nós vamos aprender como andar ou viver pela fé, através do exemplo do profeta Abacuque. Vamos continuar adorando com música. Dessa vez, entoaremos 2 cânticos de adoração a esse Deus que cuida da gente. Vamos entoar o hino Tu Me Susterás. Letra e música do irmão Jailson Vieira. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus.
mesmo sem entender, prosseguindo vou crer, sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor, e se tudo faltar, isso me lembrará, nada tenho aqui, mas eu tenho a ti, tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor, tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho em ti, pois eu a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para te ser leal neste mundo tão mau. E se nada faltar, me ajude a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor. Tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho em ti, pois eu tenho a ti. Próximo hino, Estou Seguro, cantor cristão número 14. Desculpe, 314. Está errado aí no slide. Hino cantor cristão 314. Que consolação tem meu coração,
consolação o povo de Deus tem, sabendo que pode descansar no poder do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando, dessa vez ouvindo a mensagem da pregação da palavra. Hoje vamos falar sobre viver pela fé, aprendendo a viver pela fé. E o exemplo que a Bíblia, um dos exemplos que a Bíblia nos dá é o exemplo do profeta Abacuque. Então, quero convidar você ao texto de Abacuque, profeta, Antigo Testamento, capítulo 3. Vou fazer uma leitura inicial dos versos 17 ao 19. Profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar pela pregação. Senhor Deus soberano, o Senhor chama teu povo a andar pela fé e não por vista. Que a palavra do Senhor, pregada neste momento, possa servir de alimento para a nossa alma, nutrindo a nossa fé, para sermos fortes no Senhor. E aconteça o que acontecer, nós estejamos olhando para Cristo, o autor da nossa fé. Estejamos dando passos firmes, confiando no Senhor. E também, ó Pai, lembrando da nossa família na fé, orando uns pelos outros, auxiliando uns aos outros e anunciando ao mundo que eles precisam olhar para Cristo, se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Salvador Jesus. Amado Deus, edifica-nos com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a pregação da palavra de Deus nesse momento. Durante os dias difíceis, Deus ensina que o justo vive pela fé. Foi durante um tempo de muitas dificuldades que o servo de Deus, Abacuque, registrou essa que é a principal lição do livro que leva o seu nome. O justo viverá pela fé. Os dias nos quais Abacuque viveu foram dias muito difíceis. No cenário internacional, era uma transição do poder do Império dos Assírios para o poder dos babilônicos. No cenário interno, nacional, no meio do povo de Abacuque, era mais triste ainda a situação, porque era de decadência espiritual, de injustiça social, violência correndo à solta, e o profeta questionando o silêncio de Deus e a aparente falta de intervenção do Senhor diante daquelas calamidades. Ou seja, o cenário ao redor de Abacuque era uma situação que alimentava inquietação, insegurança e até desespero. Foi justamente naqueles dias em que o profeta não tinha resposta na hora que queria, ou que as respostas de Deus, quando chegaram, não fazia sentido para esse profeta, foram naqueles dias que Deus ensinou a principal lição para Abacuque. O justo viverá pela fé. Irmãos e amigos que nos acompanham, Deus está mostrando que é justamente no momento em que o seu povo atravessa grandes dificuldades
que nós somos chamados a viver pela fé. Quando tudo está sob o nosso controle, ou quando tudo está na normalidade, quando colhemos bons frutos das boas sementes que nós plantamos, não é difícil dizer, eu confio no Senhor. Mas quando a crise bate à nossa porta e entra em nossa casa, quando o sapato aperta, então a nossa fé é testada. E nós somos chamados a viver por fé e não por vista. O exemplo desse profeta, um homem de Deus, temente ao Senhor, zeloso pelas coisas do Senhor, Abacuque. Seu exemplo, registrado nos 3 capítulos do seu livro, tem muitas lições para nós aprendermos como é que devemos andar pela fé. Este livro, dividido em 3 capítulos, pode ser esboçado assim. Capítulo 1, um justo perguntando. Abacuque fala com Deus, demonstrando estar perplexo com a falta de ação do Senhor. Então ele pergunta, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Capítulo 1, versículo 2. Quando Deus responde a Abacuque, anunciando que vai usar babilônicos para tratar do pecado dos judeus, o povo de Abacuque, Abacuque também fica perplexo e apresenta outra pergunta. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, Abacuque está perguntando, Senhor, o Senhor vai usar um povo mais perverso do que o seu povo para poder resolver esse problema? Na primeira indagação, o justo Abacuque, como que pergunta, o Senhor está vendo o povo em pecado, o Senhor está vendo a calamidade no meio da nação de Israel e vai ficar de braços cruzados até quando? Na segunda pergunta, depois que a resposta de Deus foi, eu vou resolver, vou usar os babilônicos. Abacuque pergunta como se estivesse dizendo, o Senhor vai corrigir seu povo, usando um povo pior do que o seu povo. Capítulo 1, você tem essa postura de Abacuque como um justo perguntando ao Senhor. No capítulo 2, você vê um justo pregando. Abacuque proclama a justiça de Deus no capítulo 2, e essa justiça foi manifestada quando o Senhor anuncia que vai julgar os babilônicos também. Mas antes disso, vai usar os babilônicos para julgar os judeus, preservando um remanescente fiel. Deus anuncia a destruição dos babilônicos, que na agenda de Deus não era naquele momento. No capítulo 2, Deus chama os babilônicos de soberbos. Capítulo 2, você tem a frase, eis o soberbo, numa referência à arrogância do povo babilônico, que se orgulhavam do poderio militar que eles estavam desfrutando. Eram praticamente os donos do mundo naquele momento. Mas Deus anuncia, por meio de Abacuque, que virão 5 ais, que é a linguagem para julgamento do Senhor. 5 ais, como testemunho de como Deus ia tratar com os caldeus, os babilônicos. E iria, sim, derramar juízo sobre esses perversos ímpios que não se arrependiam. Mas, ao mesmo tempo, no verso em que Deus diz, eis o soberbo, se referindo aos babilônicos, Deus completa esse verso, que é o versículo-chave do livro, capítulo 2, verso 4, dizendo, mas o justo viverá pela fé. Em outras palavras, no capítulo 2, Deus diz a Abacuque, Abacuque, eu vou sim aplicar o meu juízo sobre os ímpios babilônicos. Mas um crente, uma pessoa que conhece a Deus, diante de um cenário de desesperança, de inquietação e desespero, deve fazer o quê? Viver pela fé.
Então chegamos ao capítulo 3, que pode ser intitulado Um Justo Adorando. Aqui você vê no capítulo 3 Abacuque nos contando, em forma de oração e forma de canto, que ele confia na graça provedora de Deus, que ele confia na suficiência do Senhor na sua vida. Abacuque aprendeu a lição que Deus queria ensiná-lo. Abacuque aprendeu a viver pela fé. No capítulo 1, você vê um homem temente a Deus, piedoso, zeloso das coisas do Senhor, um justo, perguntando. No capítulo 2, você vê esse justo pregando. E no capítulo 3, esse justo está adorando. É neste capítulo 3 que eu quero observar com vocês como foi que Deus trabalhou na vida de Abacuque e ele aprendeu que um justo vive pela fé. O que envolve o aprendizado que Deus coloca em minha vida para que eu aprenda a ser um crente que anda por fé e não por vista? Então vamos observar, irmãos e amigos que nos acompanham, nós temos aqui algumas lições. Deus está ensinando para a gente que viver pela fé envolve, número 1, confiar na palavra de Deus. Observe os versos 1 e 2 do capítulo 3 no profeta Abacuque. Versos 1 e 2, que dizem: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque aprendeu a viver pela fé e mostra para nós que viver pela fé envolve confiar na palavra do Senhor. Observe no verso 2, logo no início, quando ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Teve os momentos que ele perguntou, Deus respondeu. Ele perguntou, Deus respondeu. Agora ele só tem ouvidos abertos para as declarações do Senhor e a boca fechada, que não tem mais nenhuma pergunta para o Senhor. Agora ele está numa postura de confiança e submissão às declarações que Deus fez. Isso é um exemplo de confiança na palavra de Deus. O verso 1 diz que Abacuque apresenta para nós esse capítulo 3 orando. Veja o versículo 1, é uma oração do profeta Abacuque. É interessante notar que nesse livro tem pelo menos 3 orações desse profeta. 3 momentos em que Abacuque fala com Deus. Capítulo 1, ele fala com Deus, perguntando por que Deus não está fazendo nada diante de tanto pecado, tanta impureza, tanta injustiça no meio da nação. Capítulo 1, versículos 2 e 4. E no capítulo 1, versículos 12 e 17, a segunda oração, ele questiona por que Deus vai usar os babilônios. A terceira oração é essa. E nessa terceira oração não tem pergunta, não tem perplexidade, tem adoração, tem confiança, tem louvor a Deus. Por quê? É interessante notar. Por que na primeira oração, no capítulo 1, nas 2 primeiras orações, tem perguntas e perplexidade? E na terceira oração, aqui está no capítulo 3, você vê um homem adorando, cantando louvores. Na primeira pergunta, nós notamos que Abacuque estava focado somente nos problemas e tinha perguntas para Deus. Na segunda oração, notamos que Abacuque estava agora focado na maneira como Deus disse que ia resolver o problema e não fazia sentido para ele ser daquela forma. Desse jeito, ele continuava com interrogação e perplexidade. Mas na terceira oração,
que é a do capítulo 3, nós vemos esse homem submisso às declarações do Senhor. Isso é um exemplo de confiança na palavra de Deus quando os dias são maus. Mesmo em dias difíceis, nós podemos conseguir viver pela fé. E isso é possível se a gente envolver confiança na palavra do Senhor diante desses cenários de dificuldade. Irmãos, igreja, é preciso olhar para Deus para não sermos dominados pelo medo e pelas incertezas do cenário de crise. É preciso olhar para Deus e meditar em sua palavra para não ficarmos presos e angustiados com tantas notícias ruins. Quando Abacuque orou confiante na palavra de Deus, ele estava adorando com base nas promessas do Senhor. E assim ele estava dando passos daqueles que andam por fé e não por vista. Viver pela fé envolve confiar nas declarações do Senhor. Abacuque, naquele momento, tinha as palavras do Senhor, que nós conhecemos nos capítulos 1 e 2. E o que tinha de restante de que Deus já tinha revelado como escritura, como palavra dele. Hoje, eu e você, como igreja do Senhor, temos Gênesis a Apocalipse. Temos a origem de todas as coisas, Gênesis. E temos Apocalipse, a revelação sobre o fim de todas as coisas e o início da eternidade com o Senhor. Tudo que nós precisamos saber para vivermos confiantes, apesar dos problemas, nós temos. Onde? Na palavra de Deus. Então, para vivermos por fé e não por vista, nós temos que nos concentrar no que Deus diz. Temos que voltar a nossa vida para a palavra do Senhor. Observe comigo ainda nessa lição número 1, confiar na palavra de Deus. No verso 2, temos aí uma declaração importante de Abacuque. No verso 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Agora, note, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra é como que Abacuque estivesse dizendo: Senhor, execute os teus propósitos. Abacuque agora ora como Jesus mais tarde vai ensinar os seus discípulos a orar. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é a oração de quem está confiando na palavra do Senhor. Ele não está mais focado no problema da nação, nem focado na maneira como Deus disse que ia resolver e ele não estava entendendo muito bem. Ele está focado em que Deus disse, declarou que vai fazer e ele se submete. Então, Senhor, faça-se a tua vontade. Nós devemos pedir a Deus que mude nosso cenário atual de tantas dificuldades, tanta crise, tantas tristezas. Devemos. Devemos sim clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia das pessoas. Sem esquecermos, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, execute os teus propósitos. Abacuque aprendeu o que nós cantamos agora há pouco. Os caminhos de Deus são maiores do que os meus. Quando nós focamos nas dificuldades, deixamos de ver Deus agindo. Quando nós focamos na dificuldade, parece que Deus está em silêncio, cruzou os braços e está indiferente. Mas quando nós focamos na palavra do Senhor, nós entendemos que até quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Então precisamos mudar o foco da nossa concentração, principalmente em dias de crise, para enxergarmos as coisas da perspectiva do alto. Assim nós vamos conseguir ver o que Abacuque viu.
Deus está no controle de tudo, apesar das circunstâncias. Ele aprendeu a viver pela fé. E a primeira lição que notamos desse aprendizado é que viver pela fé envolve confiar na palavra de Deus. Vamos a uma segunda lição que Abacuque aprendeu. Viver pela fé, além de confiar na palavra, envolve lembrar o que Deus já fez. Esse testemunho é mais longo, compreende os versos 3 até o verso 15 desse capítulo 3. Quero notar alguns deles com vocês. Verso 3, por exemplo, o profeta diz, capítulo 3, verso 3, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Abacuque ora e canta como se estivesse vendo uma cena de Deus em ação, no meio do seu povo, entre as terras da nação de Israel. É interessante entender que tudo que Abacuque relata dos versos 3 ao 15, há um paralelo, há uma semelhança, há uma ligação com coisas que Deus já tinha feito com Israel no passado. Então é mais ou menos assim. Abacuque está cheio de esperança agora. Ele está cheio de boas perspectivas para o futuro. E sabe quem foi que alimentou isso? Quando ele relembrou o que Deus já tinha feito no passado. Então aqui, no cântico, em forma poética, tem várias alusões, várias referências a alguns momentos em que, na história de Israel, Deus agiu poderosamente e deu grandes demonstrações de que esse povo é de Deus, que Deus nunca o abandonou e que o Senhor é o pastor deles e nada faltou para eles. Abacuque, então, encontra confiança no futuro, mesmo no cenário drástico. Por quê? Porque ele lembra o que Deus já tinha feito para eles no passado. Vejamos alguns exemplos do que Abacuque lembrou do que Deus tinha feito com eles. Versos 3 e 4 é uma forma de se referir ao evento do Êxodo. Verso 3, nós já lemos, agora o 4. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Abacuque relembra como que a cena de Israel marchando do Sinai até Canaã. Israel marchando depois de Deus já ter os tirado do Egito e eles terem iniciado uma longa peregrinação que vai durar 40 anos até chegar às portas da terra prometida, Canaã. A pergunta para reflexão e gratidão é: quem foi que cuidou da gente naquele tempo? Quem cuidou do povo de Israel durante aquela peregrinação? A resposta é óbvia. Foi Deus. Então, como é que Abacuque vai viver agora? Vai viver pela fé, confiando na palavra desse Deus e relembrando o que Deus já fez com o seu povo. Veja versículos 6 e 7. Temos outro exemplo. Ou melhor, versículo 5. Temos outro exemplo do passado que Deus cuidou desse povo e Abacuque estava confiando que Deus cuidaria também agora. Verso 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Essa linguagem aqui, em forma poética, é uma lembrança das pragas que Deus derramou sobre o Egito. Quem foi que derramou esse juízo sobre a nação do Egito? E Faraó, tão soberbo, cheio de autossuficiência, autoconfiança, zombando do povo de Deus, zombando do líder de Deus, Moisés. Quem foi que derramou o juízo sobre o Egito?
Foi o Senhor. Foi o Senhor. E quem foi que orientou o povo judeu para que eles, obedecendo os mandamentos, fossem guardados do livramento e libertos do Egito? Quem foi que fez isso? Foi Deus. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abacuque. Quem foi que realizou tão grande livramento para o seu povo durante aqueles dias de tanto sofrimento? Abacuque relembra o que Deus já fez no Êxodo, o que Deus fez naquela Páscoa, onde Deus passou com juízo sobre a terra do Egito, derramou juízo sobre a terra do Egito, mas passou pela casa dos judeus que tinham sacrificado um animal e marcado a sua casa com o sangue do animal que foi imolado. Foi Deus. Outra lembrança, versos 6 e 7. Estamos aqui vendo algumas coisas que Abacuque relembrou do agir de Deus no passado e que dava a ele muita confiança para o presente e expectativa para o futuro. Versos 6 e 7. Ele diz Abacuque, faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Agora Abacuque canta e ora relembrando, dentre outras coisas, o poder de Deus agindo no meio dos judeus. Quero destacar duas frases. A do verso 6, Abacuque lembra que Deus sacode as nações. Os homens, muitas vezes, no controle, no poder, sentado em seus tronos de autoridade, se esquecem que existe uma autoridade sobre eles. E essa autoridade está nos céus. Deus institui governantes entre os homens. Mas quem governa os governantes? Deus. Quem tem o controle das nações? As nações se preparam para combater uma pandemia. As nações se organizam para tentar vencer um vírus, para tentar diminuir o impacto desse vírus na humanidade. Deus tem o controle das nações, lembra Abacuque. E outra observação que quero fazer nesse verso 6, no final do verso 6, quando Abacuque diz: os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus são eternos. O profeta Abacuque está aprendendo a viver pela fé, para que esse aprendizado envolve confiar na palavra de Deus e lembrar o que Deus já fez. Conscientes de que, muitas vezes, os caminhos que o Senhor tem em seu plano soberano podem até ser inescrutáveis para nós. Pode ser que a gente não compreenda todos os detalhes. Pode ser que a gente não tenha respostas agora para os porquês disso ou daquilo. A questão, então, não é se a gente vai ter todas as respostas, é se nós vamos confiar sempre naquele cujos caminhos são eternos, se nós vamos estar confiando no Senhor. Verso 8, uma lembrança da intervenção de Deus na abertura do Mar Vermelho e também nas águas do Jordão para o povo quando estava entrando em Canaã. Verso 8, acaso é contra nós os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Deus combateu contra os inimigos de Israel. Deus deu a vitória ao seu povo. Era ele que estava garantindo a preservação desses judeus. Porque, como ele prometeu, o Salvador Jesus seria um descendente de Abraão.
um descendente de Davi. Então, o Salvador do mundo viria desse povo, os judeus. Vários momentos na história bíblica e na história até recente do mundo, nós vimos que, por pouco, o povo judeu não foi apagado do mundo. Sabemos que Deus tem promessas para esse povo e que, através desse povo, abençoar todas as nações da terra. Através do justo Jesus Cristo. Este judeu que Deus preparou para ser o Salvador do mundo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas pelo justo Jesus Cristo. Por fim, observe versos 9 e 10. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Então é como um guerreiro que está pronto para a batalha e está batalhando. Verso 10. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Abacuque continua lembrando a soberania de Deus, o poder inigualável do Senhor. Irmãos, amigos, estamos vendo aqui, em segundo lugar, viver pela fé envolve lembrar o que Deus já fez. Quando as coisas estão difíceis, como é que o crente vive pela fé? Confiando na palavra de Deus e lembrando o que Deus já fez. Nesses dias de dificuldade que nós brasileiros estamos vivendo, é um exercício espiritual muito proveitoso para o povo que pertence a Deus, eu e você, e irmos lá naquela pasta que todo mundo tem, aquela pasta de arquivo na memória, a pasta de testemunhos da bondade de Deus, do que Deus já fez por nós. Com certeza, você vai conseguir trazer à memória vários momentos que Deus cuidou de você de maneira muito graciosa, que Deus estendeu a sua mão cuidadora sobre o seu povo. Às vezes em que as coisas apertaram e parecia até que faltaria até o pão de cada dia. Mas você olha para trás e lembra, o Senhor foi cheio de providência, bondade e não deixou faltar. Às vezes que um ou mais membros das nossas famílias adoeceram, e nós vimos a boa mão de Deus por nós, cuidando das nossas famílias. Emprego que Deus nos deu, depois Deus deu aos seus servos diante de algumas dificuldades. Ajudas que chegaram na hora certa, na quantidade certa. E nada nos faltou, porque Deus tem sido esse pastor cuidadoso. Em segundo lugar, traga à memória o que pode lhe dar esperança. Lembre-se o que Deus já fez. Viver pela fé, aprendeu Abacuque. Envolve confiança e lembrança. Confiança na palavra de Deus. Lembrança na bondade de Deus já manifestada no passado e que nós podemos trazer à memória. Terceiro e último lugar, observe, para viver pela fé, nós temos que também confiar na fidelidade de Deus. Vamos reler os versos 17 ao 19. Confie na fidelidade de Deus. Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao 19, é um dos trechos mais conhecidos desse profeta. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque entendeu
que viver pela fé envolve confiança na fidelidade de Deus, apesar das circunstâncias. Nos verso 17, nós temos uma série de coisas listadas por Abacuque. Figueira, videira, ovelhas, gado. Agora observe. Figueira sem florescer, videira sem dar frutos, oliveira também com problemas, campo sem produzir mantimento, ovelhas, um aprisco vazio, sem ovelhas, um curral sem gado. Ou seja, o cenário é de uma tristeza. O cenário é como que está faltando, como se estivesse faltando até a cesta básica, o feijão com arroz. A lista de Abacuque envolve coisas que eram comuns para a manutenção das famílias naquela época, e na geografia e na economia dos tempos bíblicos. Mas qual foi o aprendizado de Abacuque? São as primeiras palavras que ele usa no verso 17. Quais são? Ainda que. Irmãos, viver pela fé, ainda que. E nessa lista existem muitos desafios que Deus pode permitir em nossas vidas, ainda que um parente nosso fique doente, ainda que alguém da nossa igreja atravesse de grandes dificuldades, ainda que eu sofra algum tipo de adversidade, ainda que a minha família seja atingida por alguns desses males, ainda que eu confio no Senhor. Não é fácil, não é, irmãos? Com certeza não é fácil. Mas viver pela fé é justamente um exercício espiritual. Ou seja, nessa situação, Abacuque estava demonstrando que era um cenário dos mais difíceis de se lidar, de se experimentar, de crise mesmo. Mas ele está com a fé firmada no Senhor. Você pode continuar enfrentando problemas que demoram a passar, mas ainda assim confiar na fidelidade de Deus. Se nós fizermos assim, irmãos, nós vamos ser como Abacuque aprendeu, um justo andando pela fé. Eu lembrei quando Jesus advertiu e prometeu aos discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O Senhor Jesus listou 3 coisas: comida, o que comemos, o que bebemos e nossas roupas. São geralmente 3 coisas que podem deixar a gente ansioso. Será que vai ter? E próximo mês, será que vai ter? E amanhã, será que vai ter? Pelo que eu estou vendo, vai ser. São coisas que podem deixar a gente inquietos, preocupados, ansiosos. E nosso Salvador Jesus diz: não andem ansiosos por nenhum desses 3 itens. E ele completa aquela mensagem dizendo: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos ensinando. Confie na palavra. Lembre-se do que eu já fiz. E confie na fidelidade do Senhor. Assim você vai conseguir experimentar o que Abacuque experimentou. Vejamos, verso 18. Verso 18. Ainda que... Agora o 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
ele encontrou alegria e encontrou motivo para cultuar, adorar a Deus, mesmo num cenário de grande crise. Como foi que ele achou isso? O contentamento dele estava em Deus. Por isso que ele conseguiu adorar o Senhor. Se formos adorar a Deus somente quando tudo vai bem, quando as coisas estão boas, isso será uma forma de desonrar o Senhor. Abacuque mostra que em todo e em qualquer momento é possível um crente exultar, se alegrar e glorificar a Deus. Mas para isso, o crente tem que depositar sua alegria onde ou em quem? No Senhor. Como Paulo disse aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outras vezes digo, alegrai-vos. Quando nossa alegria é no Senhor, mesmo que tenhamos muitas razões para ficar tristes, nós podemos permanecer com uma alegria inabalável, porque ela está ancorada nesse Deus que não muda e que é fiel. E nós devemos confiar nele, no nosso Deus. A outra observação, caminhando para o nosso final de mensagem, verso 19. Observe verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Interessante aqui, Abacuque diz que os pés dele, Deus fez os pés dele ser como os pés, andar como uma corça e andar altaneiramente. Essa corça era um animal muito comum no ambiente que Abacuque vivia e chamava a atenção de todo mundo porque a corça conseguia correr com habilidade entre vales, montanhas, sem vacilar. Ou seja, ela cruzava os mais diversos tipos de terreno com habilidade, com firmeza. Ela passava por várias adversidades. Que imagem de um crente que vive pela fé. Quando o crente vive pela fé, não significa que ele está se enchendo de pensamento positivo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não. Significa que ele está confiante na palavra de Deus, que ele lembra do que Deus já fez e está confiante na fidelidade do Senhor. Assim ele consegue andar, mesmo que seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo 23. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Abacuque diz, é a presença do Senhor que me faz andar altaneiramente. É a presença do Senhor na minha vida e eu dependendo dele, confiando nele, olhando sempre para ele, que eu vou conseguir andar com passos firmes, mesmo que o cenário é um cenário de desesperança, de insegurança e até de desespero. Eu posso ter os pés firmes, porque a minha confiança está no Senhor. Vamos concluir essa mensagem. Aprendendo a viver pela fé. O exemplo do profeta Abacuque. Nos dias maus, são exatamente nesses dias, igreja, que o Senhor está a nos ensinar essa disciplina espiritual. Andar pela fé. Andar pela fé, como vimos aqui na mensagem de hoje, é algo contínuo, é um modo de vida. Mas é um modo de vida que envolve pelo menos 3 aspectos. Confiança na palavra do Senhor. Lembrança da bondade de Deus já demonstrado no passado. E confiança na fidelidade do Senhor, ainda que eu exulto, eu me alegro e eu ando com os pés firmes. Para terminar, podemos passar pela crise andando pela fé
e assim colhermos amadurecimento espiritual nesses dias tão difíceis. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos dias ele está conosco? Todos os dias. A minha oração final é aquela que Paulo fez aos Filipenses. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos andar por fé e não por vista. É assim que Deus espera que seu povo ande. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vou dirigir uma oração ao Senhor. Oremos. Altíssimo Deus, nosso pastor, agradecemos por tua palavra viva, eficaz, alimento para a nossa alma. Que cada um dos irmãos, que cada família que está ouvindo em casa, continue buscando esta palavra, continue se apegando a este Senhor e assim ande pela fé, brilhando por Cristo, levando outras pessoas ao conhecimento de Jesus, inclusive nesses dias de tanta desesperança. Obrigado, ó Deus, porque não estamos como aqueles que não têm esperança. Obrigado, ó Deus, porque já temos tudo que precisamos, a tua presença, a tua pessoa como nosso Deus e nosso pastor. Obrigado pela Igreja Batista Regular Central de Mossoró e esta oportunidade de oferecermos adoração ao Senhor. Rogamos ao Senhor, que tem o controle de tudo, que o Senhor, ó Deus, abrevie o tempo de disseminação desse vírus. Desejamos voltar a nos reunirmos, ó Pai, naquele prédio, juntos, nos abraçarmos e cantarmos louvores ao Senhor bem perto um do outro. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, das nações. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com música. Tava mudo aqui o microfone. Vamos cantar o hino Asas Qual Águias, voz de melodia 351. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas como águias que renovam minhas forças para subir. Deus dá
correr pacientes, deixa fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sagaz, pra correr nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me na glória estou, Deus das asas, com águias, que renovam minhas forças para subir, Deus das asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu. Louvado seja Deus que nos dá essas asas espirituais. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos oferecendo esse culto ao Senhor. Agradeço o auxílio do irmão Nicolas, agradeço também o serviço dos irmãos Igor e Larissa. Irmãos da Igreja Batista Regular Central do Mossoró, estejamos fazendo ligações uns para os outros, especialmente para aqueles de mais idade e aqueles que estão no grupo de risco. Estejamos atentos às necessidades uns dos outros e como nós podemos dar assistência uns aos outros nesse momento e adorar a Deus também dessa maneira. Estejamos atentos para as oportunidades de anunciar o nome de Jesus Cristo, para que outros se arrependam dos seus pecados e entreguem a vida a Jesus Cristo como Salvador. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos reunidos por videoconferência para um momento de culto de oração ao Senhor.